Shalom. O equilíbrio está no meio de dois extremos. Estamos vivendo um mundo de extremismo em todos os lados. O má uso das coisas e o extremismo tem feito com que muitas pessoas venham a tropeçar. Hoje eu quero discorrer sobre este assunto aqui. Extremismo e má uso das coisas. Por uma coisa ser má usada, ela perde seu princípio? Ela perde o seu valor? Não. Então nós vamos discorrer sobre este assunto aqui agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, meus amados, nós estamos vivendo uma época de um extremismo muito grande no mundo. E a palavra nos ensina lá em Josué que Deus disse para Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, fique no centro. O centro é onde está o equilíbrio. O equilíbrio está no meio de dois extremos. Você não pode pender nem para um extremo, nem para outro extremo, mas você deve ficar no centro. E esta é uma posição difícil, é uma posição de equilíbrio, porque você está entre duas vozes. Se manter entre as vozes da direita, da esquerda e as vozes da direita é difícil. Então veja só. O extremismo hoje está sendo muito grande e o má uso das coisas. Já que eu estou ponderando com vocês sobre dízimo, e hoje nós temos visto um extremo a respeito deste assunto. São aqueles que pendem para um extremo de dizer que dízimo foi só no tempo da lei. Hoje não existe mais dízimos. E nós já explicamos que dízimo não é lei, dízimo é graça. O dízimo veio antes da lei. O primeiro a dar dízimo foi Abraão. E o profeta William Branham diz que o maior homem da terra naquela época era Abraão. Deu dízimo a quem? Ao rei do universo, a Melquisedeque, o Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Era Deus em teofania. Então nós estamos vivendo assim. Um extremo de um lado diz que não devemos dar dízimo porque dízimo é lei. E nós já explicamos aqui que não é lei, é graça. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Dízimo é revelação. Todo eleito predestinado de Deus é dizimista, porque isto foi revelado para ele, que ele deve ser dizimista. E o profeta William Branham ensinou: é dever dos cristãos dar os seus dízimos. E eu desafio qualquer cristão que seja correto e obediente a Deus nos seus dízimos, para que Deus não venha abençoar ele. Lembre-se, dízimo não é barganha. Diz você, eu vou dar para ser abençoado. Eu vou dar para poder Deus me dar isto. Não faça isto. Um cristão verdadeiro, nascido de novo, não faz isto, não faz barganha. Ele faz por obediência, porque ele foi salvo para obedecer. Eu não obedeço para ser salvo, não. Eu fui salvo para obedecer. E os eleitos são assim, eles são salvos para obedecer. Então veja, e o outro extremo é este, de pedir, dê que você vai ser abençoado, dê isso, dê aquilo, eu quero receber isso, aquilo. Pede, extorquindo as pessoas. Isso é outro extremo. E nós devemos estar equilibrados, no centro, no meio dos dois. Nem ser aquele que pede e nem ser aquele que diz que não, o dízimo não tem mais valor. Não, que foi só na lei. Está errado. São dois extremos errados. Aqueles que pedem dízimos demais, vivem pedindo, extorquindo as pessoas, é um extremo. E aqueles outros que dizem que dízimo não tem mais valor porque é lei.
não é graça. Estão totalmente equivocados. Ao longo das Escrituras, nós vemos vários extremos acontecendo. Extremos de um lado, extremos de um outro. Você vai ver que aquelas duas prostitutas, que uma deitou por cima do seu filho e matou, e pegou o filho da outra para dizer que era seu, levaram o caso até Salomão, e Salomão ficou no meio daquelas duas prostitutas e devolveu o filho à mãe verdadeira. Ele era equilibrado, ele estava no meio de dois extremos. Lá na casa do filho pródigo, existiu o da direita, o da esquerda e o do centro. O filho pródigo era aquele da esquerda, que gastava tudo, dissipou seus bens de forma dissoluta, de forma leviana. O da direita era aquele que ficou em casa, aquele outro filho, que não gastava nada. E o pai era do centro, que equilibrou todas as coisas, conseguiu reunir a família e unir os dois irmãos novamente. Então a conduta certa é a conduta do centro. Nós temos pessoas no mundo que dizem assim: olha, os da esquerda dizem que o próximo presidente não presta, não vale nada. Os da direita dizem que ele é a solução, mas os do centro ponderam as duas coisas. Analisa antes de emitir a sua opinião. Retificando aqui, emitir a sua opinião, eles analisam e ponderam as coisas porque são equilibrados. Então veja só, nós temos vários extremos. Temos o legalismo, aqueles que vê pecado em tudo, e temos também os liberais, aqueles que são liberais em tudo. E aí está cheio de denominações liberais e tem denominações legalistas. Não devemos ser nem legalistas e nem liberais, devemos estar no centro. No centro é que é a posição correta. Mas vamos lá. Por o dízimo ser mal usado de forma errada, ele perdeu o seu princípio? Ele perdeu o seu valor? Claro que não. Não, ele não perdeu o seu valor. Deus não muda a sua ética, a sua moral, os seus princípios e os seus mandamentos. O que ele fez no começo, ele faz no final. Então, por usar de forma errada, charlatões estão aí extorquindo as pessoas para ter vida boa. Mercenários estão aí. E por existir mercenários no mundo e charlatões, vai deixar de existir o certo? Claro que não. Por existir uma nota de R$100 falsa, a verdadeira perdeu o seu valor, perdeu a sua propriedade, a verdadeira perdeu o seu uso? Claro que não. A verdadeira existe, só que a falsa está circulando, mas a verdadeira não perdeu o seu valor. Então, por existir muitos charlatões, mercenários extorquindo as pessoas, e existir aqueles outros que dizem que dízimo não existe mais, era lei, não era graça, o dízimo não vai deixar de existir para os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros eleitos que vão fazer conforme Deus ensina na sua palavra. Então, o mau uso tem feito com que muitas pessoas percam a credibilidade nisto, devido ao mau uso. Vamos ver. Nós temos o arco-íris com 7 cores. O vermelho, o laranja, o verde, o amarelo, o azul, o anil e o violeta. Ali estão as 7 cores do arco-íris. O arco-íris simboliza o pacto que Deus fez lá na época de Noé, que não mais destruiria o mundo com água. Ali estão as 7 cores do arco-íris. Agora, porque o movimento LGBT formou uma bandeira com as 7 cores do arco-íris, eu vou deixar de usar as 7 cores do arco-íris porque o movimento LGBT pegou para ele? E se eu estiver usando as 7 cores do arco-íris, é obrigado aquilo ser do movimento LGBT? Claro que não. O mau uso fez com que as pessoas perdessem a credibilidade em muitas coisas. Não é só porque o movimento LGBT está usando as 7 cores do arco-íris, eu vou deixar de usar. Aquela pirâmide que nós temos desenhado com a estatura do varão perfeito que o profeta ensinou. Ali existem as 7 cores do arco-íris.
fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal, paciência, piedade, amor fraternal. Ali estão, cada degrau daquela pirâmide é uma cor: vermelho, laranja, verde, amarelo, azul, anil e violeta. E por que o movimento LGBT está usando essas 7 cores? Fizeram uma bandeira com essas 7 cores. Eu vou deixar de usar essas 7 cores por causa do movimento LGBT, senão alguém vai dizer que essas cores é do movimento LGBT? Claro que não. As cores do arco-íris é antiga, lá no tempo de Noé, quando Deus colocou o seu arco nas nuvens, trazendo o pacto que não mais destruiria o mundo com água. E as 7 cores do arco-íris simbolizam as 7 eras da igreja. Então veja só, o mau uso, o extremismo no mundo tem feito muitas pessoas perder a credibilidade com relação a algumas coisas. Mas o verdadeiro eleito é equilibrado na sua crença. Porque Deus mostra para ele, a palavra é revelada para ele. E aí eu retorno a dizer para você, dízimo não é lei, dízimo é graça. Primeiro vem Abraão, para depois vir Levi. E Levi deu dízimo nos lombos de Abraão, no germe de vida de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Tantas gerações depois se estabelece ali o dízimo para a tribo de Levi. Então, veja só, nós vamos chegar nesse assunto, eu vou explicar isso detalhadamente quando nós chegarmos na parte da lei. E para que serviam os dízimos? A tribo de Levi vivia disto. Então, para quem ia os dízimos? Hoje existe um extremo dentro da mensagem. O dízimo é do pastor. Ao ponto de pastores só viver de título, mas não vive da eficácia divina. Uma vez estava conversando com César Augusto no seu escritório, frente a frente ele disse: os dízimos de Recife, Campina e João Pessoa são meus. Observe. William Branham disse: o dízimo é do pastor para quê? Para ele administrar o dízimo. Jesus ensinou: cada discípulo deve ser igual ao seu mestre. Se o William Branham estipulou um salário para ele de $100 por semana e o restante vão para os campos de missões, até as ofertas de amor que o William Branham recebia, ele doava para os campos de missões. Porque agora eu tenho que ter um dízimo gordo, uma vida regalada, com um carro de mais de 500 mil, com viagens, com tudo de bom e membros dentro da igreja passando necessidade? Por quê? Porque é extremo. Eles pegam um parágrafo isolado, quando o William Branham diz o dízimo é do pastor, aí diz: olha, o dízimo é do pastor. Ao ponto que eu vivi 8 anos com um pastor que não evangelizava, que não aconselhava, que não fazia nada, trabalhava 4 horas no mês, vinha uma vez por mês, chegava de 5:30 da tarde, voltava de 9:30 da noite, 4 horas conosco durante um mês, só dar a ceia e levar os dízimos. Por quê? Porque eles diziam que o dízimo era do pastor. Mesmo se esse pastor nunca evangelizou ninguém, nunca ganhou ninguém, nunca aconselhou, mas o dízimo era dele. Por quê? Porque eles pegaram um extremo na mensagem. Fizeram disso um extremo muito grande. E aí diz: o dízimo é do pastor. Mesmo que o pastor não faça nada, mesmo que o pastor não ajude nada, mesmo que o pastor seja truculento, o dízimo é dele. Então eles pegaram um extremo nisto, que o William Branham não ensinou desta forma. O dízimo é do pastor para ele administrar este dízimo. Deixa eu só concluir a reflexão aqui, porque eu tive problema de espaço no celular. Mas, como eu estava falando sobre extremos, e o diabo ele sempre traz extremos, porque Deus é equilibrado. As coisas de Deus são equilibradas.
e ele nos dá equilíbrio nas coisas. Outro extremo que nós vemos grande, já que nós estamos falando do dízimo, e aí nós temos esse extremo. Uns pende para um lado de pedir demais e pede dinheiro, extorquindo as pessoas. Outros chegam e diz que não existe mais o dízimo. Dízimo foi lei. Totalmente estão equivocados. São extremos. Extremos na conduta que pende demais para um lado. O irmão Brana falou que os calvinistas e os arminianos, eles são extremistas. Os calvinistas dizem que Deus separou um grupo para salvar e predestinou aquele grupo. Então os calvinistas chegaram ao ponto de dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora eu posso ter 5 mulheres porque eu sou salvo, eu sou predestinado para a vida eterna, então eu posso fazer isso e aquilo. Isso é um extremo, gente. Não, eu não sou calvinista. O irmão Brando disse, eu sou calvinista até que ele esteja com a verdade. Aí sim, eu serei calvinista. Mas da forma que Calvino pregou, eu não sou calvinista. Eu creio na predestinação que a Bíblia ensina, não que Calvino ensinou. O irmão Brando disse, eu sou arminiano até ao ponto que os arminianos estejam com a Bíblia. Mas, se eles não estão com a Bíblia, eu não sou arminiano. Então os arminianos pendem para outro galho, diz que a gente tem que fazer para poder ter a salvação. E o irmão Brando disse, isso seria obras. Mas você tem que ser equilibrado, nem ser calvinista, nem ser arminiano. Eu estou dando só um relance aqui para você, mas ainda eu vou falar. Nós teremos um estudo sobre predestinação e vamos explicar tudo isso claramente. Então, a gente tem que ser equilibrado conforme as Escrituras. Calvinistas são extremos. Arminiano, outro extremo. Um extremo pende para coisa que não é equilibrada. Eles foram para o final, para a extremidade. E os arminianos também da mesma forma. Então, eu não creio na predestinação de Calvino. Eu creio na predestinação da Bíblia, como o profeta William Branham ensinou, e nós vamos explicar isso detalhadamente. Então veja, outro extremo, porque o diabo ele é especialista em trazer extremos, para que as pessoas acreditem naquilo e perca o equilíbrio. Na nota de $1 nos Estados Unidos, você tem a nota do dólar, o dólar nos Estados Unidos, $1. Você tem a figura da pirâmide e em cima, no topo da pirâmide, está o olho que tudo vê. Mas aqueles conspiradores, esses pregadores aí que diz Illuminati e não sei o que, e diz que aquilo é o olho do diabo, de Lúcifer. Mas o irmão Branham vem e diz, aquilo é o olho que tudo vê. Porque esta nação foi fundada sobre bases cristãs. E ali na nota de $1 está o olho que tudo vê. E o olho que tudo vê é o olho de Deus. Mas vieram esses conspiradores dizendo que aquilo era um símbolo da maçonaria, um símbolo Illuminati, e tinha várias superstições. Mas o profeta vem e diz, aquilo é o olho que tudo vê, é o olho de Deus. Em quem é preferível crer? Em um profeta, um homem que viveu na dimensão espiritual, viveu mais na dimensão espiritual do que nesta dimensão? Ou acreditar nesses que estão aí, pessoas que pelas letras, pelo intelecto, acham que podem interpretar as Escrituras e trazer estudos
que levaria as pessoas a conhecer pelo intelecto? Claro que não. Não se conhece Deus pelo intelecto. Deus é conhecido pela fé. Isto é maravilhoso. Então, observe só. Observe só. O diabo primeiro traz um extremo para que as pessoas acreditem naquilo. Mas Deus tem um norte. E qual é esse norte que Ele dá para nós? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o quê? Os seus segredos. Segredo é algo que está guardado, oculto. E Ele revela a quem? Aos seus servos, os profetas. Ele não revela a Romilson Besteira, a Fábio Sabino, a Hernandez, a Paulo Júnior, a Augusto Nicodemos. Não revela isso não. Isso são intelectuais, isso são pessoas que usam a mente, o intelecto para enganar outros. Ele não revela ao Malafaia, ao R.R. Soares, ao Edir Macedo e tantos outros. Não. Ele revela a um homem que tem constituição desde o seu nascimento, com o consciente ligado ao subconsciente. Deus fez aquele homem com a constituição para aquilo, para ele revelar os seus segredos àquele homem, e aquele homem traz os segredos de Deus para nós. Uma vez que um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem, recebe de Deus e transmite ao homem. Moisés recebia de Deus e transmitia ao homem. Moisés recebeu os segredos da criação do Gênesis e escreveu, porque Deus trouxe aqueles segredos àquele profeta e ele escreveu. Inclusive, ele escreveu que Abraão deu dízimo a quem? A quem? A Melquisedeque, o possuidor dos céus e da terra. Abraão deu dízimo àquele que possuía todas as coisas. Abraão rejeitou a proposta de Satanás e se encontrou e teve uma experiência com Melquisedeque, que é Deus em teofania, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias e sem fim de existência. Quem é este? Deus. Abraão deu dízimo a quem? A ele. Então deixa esses extremistas de lado e fica no equilíbrio. E nós estamos aqui para te ajudar a ser equilibrado e a encontrar o caminho correto. A palavra revelada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Esta foi mais uma série que nós falamos sobre dízimo, explicando o que é extremismo e por uma coisa ser mal utilizada, ela deixa de existir? Ela perde seu princípio? Não. Deus não muda seus princípios, sua moral, sua ética e seus mandamentos. O que ele fez no começo, também ele faz no fim. Que Deus te abençoe. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.